O secretário-geral da NATO entende que Portugal pode aproveitar o crescimento para gastar mais em defesa e aponta uma meta para todos os aliados que, em 2024, devem reservar 2% do produto interno bruto para a defesa. Ana Rodrigues é jornalista da Rádio Renascença, está entre nós. Olá, boa tarde, obrigado por estar connosco. Este é um desafio com o qual Portugal foi confrontado. Na realidade, a melhoria da sua performance económica leva também a que seja desafiado a contribuir mais para os orçamentos. Neste caso, a defesa. O Ministro da Defesa já deu sinais positivos nesse sentido. É verdade, aliás, é um tema recorrente. O secretário-geral da NATO tem vindo a alertar os países aliados para a necessidade de aumentarem o investimento na defesa. Portugal aumentou, de facto, em relação a 2017, houve um aumento no orçamento da defesa, mas não chega, porque é preciso chegar aos 2% e, nesta altura, Portugal ainda destina 1,32% do PIB para o setor da defesa. E o secretário-geral da NATO não poupa os aliados. Há essa promessa dos países da Aliança feita em 2014 na Cimeira de Gales, do país de Gales, onde os países se comprometeram a fazer chegar esse esforço financeiro até 2024 aos 2% do PIB. E claro está, o secretário-geral da NATO não deixa que essa promessa seja esquecida. Ele, no final do mês de janeiro, esteve em Lisboa, onde teve encontros ao mais alto nível, desde o Presidente da República, Primeiro-Ministro e Ministro da Defesa, e também aproveitou para visitar as instalações NATO em Portugal. Foi uma visita importante, o secretário-geral fez o mesmo tipo de visita em Madrid, e no final, na conferência de imprensa com os jornalistas de balanço da visita, voltou a chamar a atenção para a necessidade de Portugal cumprir os 2% do PIB para o setor da defesa. O que ele disse agora recentemente na reunião dos ministros da Defesa, na terça e na quarta-feira, foi isso mesmo. É preciso continuar esse esforço para chegar a 2024 com os 2% do PIB. De resto, o presidente norte-americano já tinha manifestado a necessidade de a Europa contribuir mais para a defesa, não é? É verdade, os Estados Unidos continuam a ser o país... O guarda-chuva. Exatamente, seguido pela Grécia, Estónia, mas não pode, não é? Os Estados Unidos não podem continuar praticamente a sustentar a NATO e o secretário-geral tem vindo a alertar nesse sentido. Agora que se aproxima de novo uma cimeira NATO, é preciso que os países continuem esse esforço. Isto ganha outra relevância também quando estamos na proximidade ou em curso já do Brexit, não é? Da saída do Reino Unido da União Europeia e que vem lançar outra urgência também nestas contas da defesa. Claro, o secretário-geral disse neste briefing da reunião de ministros da Defesa que decorreu em Bruxelas esta semana, ele alertou para isso mesmo, 80% do dinheiro para a defesa da NATO é de países não comunitários e, portanto, há que, apesar do investimento que os países europeus estão a fazer na defesa europeia, através tanto do Fundo Europeu como da PESCO, na cooperação estruturada permanente, que Portugal também recentemente aderiu, apesar desse esforço que os países europeus estão a fazer também nos projetos europeus de defesa, é preciso não esquecer que têm de continuar a apoiar financeiramente a NATO, porque os desafios do mundo são cada vez mais exigentes. A opinião pública tem essa percepção, parecer-lhe-á que é urgente o investimento na defesa, que a opinião pública vai experimentando um longo período de paz, não é? Já não há memória nas pessoas de conflitualidade dos tempos da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, já ninguém recorda. No entanto, isso não invalida que seja necessário um investimento, até porque os equilíbrios e o momento internacional está um bocadinho instável. É verdade. Os atos terroristas vieram trazer para a opinião pública essa urgência da segurança e da defesa partilhada, da segurança e da defesa coletiva.
é preciso, de facto, e acho que as pessoas agora têm mais consciência disso, que um país sozinho não consegue garantir a sua própria defesa e, portanto, que tem de contribuir em conjunto com os outros países, seja através da NATO, Nações Unidas, União Europeia, tem que contribuir para essa segurança coletiva. E eu acho que a opinião pública agora está mais receptiva a entender que é preciso gastar na defesa e que os tempos são outros, os desafios são imensos. Para além do terrorismo, temos o grande desafio dos migrantes, não é? E, portanto, em várias partes do globo existem desafios que a NATO, nomeadamente a NATO, tem que responder. A Rússia também não tem dado sinais muito tranquilizadores. Exatamente, não é? A grande preocupação da NATO continua a ser a Rússia. Quando vamos a uma reunião da NATO, frequentemente os ministros da Defesa vão à NATO e do tema Rússia está sempre presente nas preocupações, quando os países como Portugal chamam a atenção para outros pontos do globo onde há também necessidade da intervenção e do olhar da NATO. Mas, de facto, a Rússia continua muito presente e pelas movimentações que tem feito, provavelmente a NATO tem razão para continuar preocupada. É preciso, de facto, estar alerta e nos últimos tempos a Aliança tem colocado na zona, estrategicamente, navios para estar sempre a fazer ali um controle e para dar sinais à Rússia que é preciso manter-se calma para que não haja problemas naquela zona. Até porque quando estamos a falar desta defesa da Europa, não é a Europa muito ocidental nesta ponta, mas começa logo na Ucrânia, não é? Claro. Continuam a haver ali, aquela é uma região que tem tido problemas ao longo dos anos e continua a ser uma região muito, muito frágil. E Portugal quer estar presente e contribuir da forma que pode, e muito é a tradição marítima de Portugal, e a Aliança Atlântica tem chamado a atenção para essa questão, muito do que é que Portugal pode fazer. E eu acho que um desafio muito grande para o governo português vai ser esse, tentar aproveitar aquilo em que Portugal é bom, que é na vigilância marítima, que é toda a parte do mar, aproveitar isso e ganhar um papel importante no seio da NATO. Esta recomendação vem ao encontro também do agrado dos nossos militares, que tantas vezes solicitam ao governo mais investimento nesta área da defesa. Eu acho que sim. Os militares, as Forças Armadas, os 3 ramos, estão presentes em forças nacionais destacadas em várias partes do mundo. E em todas essas missões dão provas de grande competência e de grande qualidade. Recentemente, os militares portugueses na República Centro-Africana foram homenageados pelas autoridades locais pelo excelente trabalho que os portugueses estão a fazer. E isso é importante. É importante que Portugal tenha essa visibilidade, é importante que dê provas de competência nessas missões, nas Forças Nacionais destacadas, e isso é importante para os ramos pedirem o dinheiro, os efetivos necessários que estão sempre a dizer e a reclamar que são escassos. Não é?